Olá, sou a acadêmica Bruna Camila Latti, do curso de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da UniOeste, localizada no campus de Marechal Cândido Rondon. Tive como programa de iniciação científica da Fundação Araucária e meu trabalho ele é intitulado como Avaliação da acidificação contínua da água de bebida sobre o desempenho zootécnico e parâmetros sanguíneos de leitões na fase de creche. Os coautores desse trabalho são o professor e doutor Paulo Levi de Oliveira Carvalho, que foi meu orientador, assim como ele, William Zeck, Aline Carolina Tiltman e Liliana Buri de Azevedo. Os acidificantes, eles são divididos em ácidos orgânicos e ácidos orgânicos, e eles são equilibradores da microbiota do trato gastrointestinal. E este acidificante, ele possui 3 modos de ação no organismo dos animais, como a redução do pH do trato gastrointestinal, o aumento da ingestão de água e a redução de micro-organismos que vão estar presentes na água de bebida, assim como no sistema digestório. O objetivo foi avaliar o efeito da acidificação contínua via água de bebida sobre o desempenho zootécnico e parâmetros sanguíneos de leitões em fase de creche. O experimento ele foi conduzido numa granja suinícola comercial localizada na linha Guará, pertencente ao município de Marechal Cândido Rondon. Antes de tudo, foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais de Produção da UniOeste sobre o protocolo de número 2 de 2022. Foram utilizados 1.080 leitoas de linhagem comercial, desmamadas aos 26 dias de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado. Foi composto por 3 tratamentos e 8 repetições, totalizando assim 360 animais por tratamento, colocando 45 animais por baia, sendo a baia considerada a unidade experimental. Foi constituído, então, por 3 tratamentos, fornecidos, então, pela American Nutrients, que forneceu o acidificante para estar utilizando via água de bebida. Os 3 tratamentos se dispuseram em pH 7,39, que é o pH natural da água de bebida, que é o grupo controle sem acidificante, o pH 5,31, que é o pH da água de bebida acidificada, e o pH 3,40, que é o pH da água de bebida acidificada. Esse acidificante utilizado, ele foi um aditivo que foi adicionado via água de bebida, que era composto por ácido ascórbico, cítrico, fosfórico, fosfato monossódico, nucleotídeos e realçadores de sabor, para que os leitões pudessem consumir a água e essa água ser palatável. A ração foi uma ração comercial dividida em fases, pré-inicial 1, pré-inicial 2, inicial 1 e inicial 2, na qual todo o experimento foi utilizado uma ração à vontade e peletizada, assim como a água de bebida que foi à vontade. Diariamente, era feito alguns manejos, dentre eles a aferição do potencial hidrogênio iônico e do potencial de oxirredução da água, utilizando equipamentos portáteis 2 vezes ao dia, que fosse registrada essas variáveis, assim como a aferição do cloro 1 vez ao dia. Era registrado a temperatura e umidade do galpão todos os dias, assim como o consumo hídrico e a mortalidade. Sobre o desempenho zootécnico, os animais eles foram pesados no início do período experimental e ao final de cada fase em balança digital, para estar registrando, então, o peso corporal inicial, o peso corporal final e o ganho de peso dos animais adquiridos em cada fase. Foi pesado as sobras das rações para estar realizando, então, os cálculos de consumo diário de ração médio, a eficiência alimentar e a conversão alimentar, que é o quanto eles ganharam em cada fase. Sobre os parâmetros sanguíneos, foram selecionados 24 leitoas, seguindo a literatura de Kay e seus colaboradores em 1994, no que diz que esse sangue coletado deve ser adicionado em tubos de vácuo Turner com e sem anticoagulantes,
na qual as amostras foram levadas ao laboratório e elas foram centrifugadas a 3.000 RPM por aproximadamente 10 minutos. E o sobrenadante, que seria o plasma, foi transferido para tubos de polietileno do tipo Eppendorf, na qual esses tubos foram congelados até o momento das análises. As análises realizadas foram glicose, ureia, colesterol, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase, assim como a albumina. Todas as análises foram realizadas utilizando o kit da Gold Analysa Diagnostic. E todas as análises foram realizadas utilizando o espectrofotômetro. Com relação à análise estatística, então, antes de avaliar o resultado da análise de covariância e variância, foi feita a detecção de outliers, ou seja, valores discrepantes foram desconsiderados, e a normalidade dos erros e a homogeneidade de variância entre os tratamentos foram conforme o teste de Shapiro-Wilk de Levene a 5% de probabilidade. Todas as análises estatísticas foram utilizadas utilizando o software estatístico dos Estados Unidos, o SAS. Sobre os resultados e discussão. A primeira tabela é sobre o efeito de acidificantes na água de bebida sobre o desempenho zootécnico de leitões em fase de creche. Nas fases de pré-inicial 1 e inicial 1, obteve, então, uma diferença entre o número total de animais, ou seja, a mortalidade foi inferior para os tratamentos de pH 3,40, quando comparado aos demais tratamentos. Para as variáveis de desempenho, não foram obtidas nenhuma diferença significativa. Tais resultados sugerem que nas rações foram adicionados antibióticos e antimicrobianos que continham alguns minerais, dentre eles zinco e cobre, assim como autores como Greco, em 2014, sugerem que essas substâncias possam influenciar na ausência dos dados significativos para as variáveis de desempenho zootécnico. A segunda tabela é sobre o efeito de acidificantes na água de bebida sobre as concentrações de parâmetros sanguíneos de leitões nas fases de creche, na qual podemos observar que as análises de ALT e AST foram inferiores para o tratamento 3,40, quando comparado aos demais tratamentos. Entretanto, esses valores estão dentro dos valores de referência encontrados por alguns autores. Também podemos observar que o colesterol foi superior para o tratamento 3,40, quando comparado ao pH 5,31 pH controle. A proteína total também foi inferior para os tratamentos de pH 5,31 e 3,40. Já para as demais variáveis, como a albumina, glicose e ureia, não houve diferença estatística. Alguns autores explicam, então, esses resultados. Dentre eles, Bergonça, em 2007, esclarece que valores abaixo da referência de alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase são indicadores de ausência de danos hepáticos, ou seja, os leitões eles não adquiriram nenhum problema hepático. Já autores como Tracker e seus colaboradores, em 1981, discute que quanto mais adicionados acidificantes via água de bebida, vai alterar a absorção do lipídio e o metabolismo do colesterol pelo fígado no organismo dos animais. E a proteína, ela foi menor para os tratamentos de pH 5,31 e 3,40, devido à restrição de aminoácidos presentes nas dietas experimentais, dificultando assim a digestão e a absorção do organismo, levando a uma redução das proteínas totais. Com isso, a acidificação contínua da água de bebida com pH 3,40 melhorou a saúde dos animais e os parâmetros sanguíneos dos leitões do período de creche, ao mesmo tempo que manteve, então, o desempenho zootécnico aceitável. Os meus agradecimentos vão à América Nutrients pelo fornecimento da pesquisa, a Copagril pelo fornecimento dos animais e do produtor, a todo o grupo docente do curso de zootecnia da UniOeste e ao grupo de estudos e pesquisa em suínos por toda a colaboração. O meu muito obrigado.